Olá pessoal, muito bom dia. Alô amigos de todo o Brasil, amigos que a partir de agora passam a se conectar conosco através dos nossos Facebooks e claro também passam a ouvir a partir de agora através da internet a programação da sua rádio marupá.com. Nesta manhã de sábado, hoje dia 6 já de junho de 2020. Para você que nos acompanha todos os dias, tem aí a programação da Rádio Marupá 24 horas por dia, sabe que todos os sábados, neste horário, nós estamos aqui com o nosso Marupá em Debate e Entrevistas. Claro, com o objetivo de levar a seu conhecimento muitas personalidades, autoridades, empresários da nossa cidade e também da nossa região norte de Mato Grosso. Desde o primeiro momento que a Rádio Marupá entrou com a programação do Marupá em Debate, nós estamos dando prioridade principalmente para aquelas pessoas que fazem parte do contexto político da nossa cidade e daqueles também que estão querendo fazer parte. Nós estamos com uma série de entrevistas com autoridades, com empresários que se dispõem a colocar o seu nome para a avaliação da sociedade nas próximas eleições e não sabemos ainda se vai ou não acontecer. Mas está tudo agendado para o mês de outubro e por esse motivo que nós estamos, evidentemente, conversando com essas pessoas, sabendo das suas ideias e, no contexto geral, ouvindo um pouco da história desses nossos convidados. O nosso convidado hoje, para estar presente conosco aqui no nosso Marupá em Debate, é o jovem vereador pelo município de Sinop, hoje está no PSL e, claro, também tem aí as suas pretensões políticas para o futuro e, claro, sem dúvida alguma, nós vamos conversar com o Ícaro Franço Severo, que está conosco aqui nesta manhã de sábado. Desejar convidar você para compartilhar a nossa live, compartilhar aí no seu Facebook, compartilhar com os amigos, mandar para os amigos, para os parentes, para aqueles que estão nos acompanhando, porque afinal de contas o objetivo é alcançar o maior número de internautas possíveis aqui dentro do nosso Marupá em Debate. Dizer que aqui nós não estamos buscando esmiuçar nada de ninguém para saber de projetos, de plano de governo, de uma série de coisas que envolvem a política, até porque nós estamos falando de algo ainda que não aconteceu, nós estamos numa disputa, não sabemos nem se todos aqueles candidatos que já passaram por aqui, aqueles pré-candidatos passaram por aqui, de fato, lá na frente, ainda depois das convenções, estarão à frente, ou seja, na linha de frente para a disputa das eleições deste ano. Mas, claro, com o objetivo de dizer para você que, para você começar a tomar conhecimento de tudo aquilo que nós temos para falar e aquilo que nós temos e estamos esperando para acontecer aqui na nossa cidade. Ícaro, primeiramente, é uma satisfação muito grande recebê-lo. A gente sabe que na manhã de sábado, independente de onde quer que esteja, mas é um momento para você dar uma relaxada. Eu sempre tenho dito, a gente está sacrificando, nós temos que mudar esse programa para uma segunda-feira, sei lá, porque no sábado tá difícil, né? Não, Éder? Não? Então tá certo. E o Ícaro está aqui, evidentemente, para falar com a gente. Ícaro, agradecer imensamente a tua disponibilidade de vir falar conosco. Eu acho que é um momento oportuno até para que a sociedade, apesar de você estar muito atuante na sua área, nesse mandato que é o primeiro e com certeza, pelo que a gente percebe, você gostou bastante, mas é uma oportunidade que nós temos, através da Rádio Marupá, dizer para as pessoas que nós temos jovens que realmente interessam pelo crescimento, pelo desempenho da nossa cidade. Seja bem-vindo aqui ao nosso Marupá em Debate. Bom dia. Bom dia, eu quero primeiramente agradecer aí o convite de vocês, Pedito, Vilmar, para estar aqui debatendo sobre a nossa cidade de Sinop, uma cidade grande, uma cidade que não para de crescer, e agradeço imensamente o convite, independentemente de ser sábado ou de manhã, mas eu acho sempre positivo esse debate aqui, tratar de assuntos de Sinop e falar da política de Sinop, eu sempre bato muito na tecla de que a gente tem que participar realmente da política e eu tento desenvolver um trabalho que faça com que as pessoas se engajem, se envolvam na política, Então esse é o meu objetivo enquanto estando hoje representando o cargo de vereador. Eu tenho dito sempre que o nosso programa ele é, como que nós falamos, Vilmar? Sem filtro,
mas a gente procura, nós temos um protocolozinho pequeno para seguir, né? De acordo com a direção maior das organizações Marupá, que é o Vilmar Mendes Galvão. A gente sempre deixa, Ícaro, sempre tem procurado no início, deixar o entrevistado bem à vontade, para falar um pouco da sua história, de como começou, de onde surgiu. Particularmente, eu teria condições de contar toda a história, a trajetória do Ícaro, né? Mas nada melhor do que você para falar da sua pessoa, de onde que surgiu esta oportunidade, como surgiu para hoje estar no meio da política. Ou seja, um breve relato da tua história até a chegada deste momento. Então, quando eu tinha 18 anos, né, eu fui para fora estudar, fui para Barra do Garças, a 1.000 quilômetros aí, mais dentro do estado de Mato Grosso, fui cursar Direito na faculdade lá. E o plano era ficar lá até o final da faculdade, né, de 2013 a 2018, formando eu voltaria para Sinop. No meio do caminho, né, aconteceu algo trágico na minha família, né, meu irmão foi assassinado no final de 2014. Isso movimentou toda a minha família, isso mudou totalmente os planos que a nossa família tinha. Eu acabei voltando para finalizar o semestre em 2015 em Barra do Garça e em novembro de 2015 eu estava de volta em Sinop, morando novamente com os meus pais. Nesse período de 2015 eu comecei a ter contato com política porque nossa família fez um abaixo-assinado e foi coletar assinaturas, isso no Brasil todo, em busca de contribuir com um projeto na época, deputado federal Major Olímpio, para aumentar as penas de crimes hediondos, né? Então a gente fez um trabalho de coletar assinaturas para apoiar esse projeto. Coletamos aí, a nossa família coletou cerca de 112 mil assinaturas. E na oportunidade a gente ia muitas vezes para Brasília para conversar com os deputados, enfim, pedir apoio. E eu cheguei aí em 2015 umas 3 vezes para Brasília. E no decorrer dessas idas e vindas eu comecei a gostar da política, realmente a me interessar. A primeira pessoa que me incentivou realmente a entrar na política foi na época, deputado federal Nilson Leitão, né, em 2015. Ele falou: olha, se a gente está aqui, você está vendo como que é a nossa rotina, se as pessoas não entrarem e participarem, nunca vai mudar. E isso entrou na minha cabeça, eu nunca me esqueço. Em setembro de 2015, numa oportunidade que teve uma palestra aqui em Sinop, me filiei na época no PSDB, então quando o Pedro Táxi era governador. E dali, quando eu voltei para Sinop em novembro, comecei a participar das reuniões do PSDB, do partido aqui em Sinop, e comecei a gostar do assunto. E na oportunidade, quando virou o ano, em final de janeiro, começo de fevereiro, eu cheguei para os meus pais, de repente assim, e falei: olha, eu quero ser candidato a vereador. Quero ser candidato a vereador. E meu pai apoiou, minha mãe apoiou na hora e falou: não, você vai conseguir chegar lá. E dali começou, né? Então, eu com 21 anos fui candidato a vereador, me elegi com 21 anos, 1.694 votos, fui o terceiro mais votado no município de Sinop, né? Logo depois eu já completei 22 anos, então sou o vereador mais jovem da história de Sinop, né? Isso eu gosto de falar disso para ver se incentiva os próprios jovens a entrarem, a realmente a gostarem da política, né? Agora, nesse ano de 2020, muitos jovens vieram me procurar, né? Já conversei com alguns que têm interesse realmente de entrar na política de verdade, começar a se engajar. E eu acho isso interessante, entendeu? Fundamental. Eu acho que tem que ter essa renovação, a política precisa dessa oxigenada a cada ciclo, e eu defendo fielmente essa oxigenação, essa renovação. Para os amigos que acompanham, o Ícaro é sinopense, né? Isso. Nascido e criado aqui no município de Sinop, filho do hoje empresário, advogado, mas já foi também, né, jornalista por muitos anos, Leonildo Severo. Aliás, que tem realmente aí uma participação muito importante na minha carreira como radialista até hoje. E aí, numa outra oportunidade, viu, Léo? Aí nós vamos contar as nossas histórias, né?
Em outra oportunidade, vamos contar as nossas histórias Muita desde história. 1988, de lá para cá. Então, o Ícaro, hoje, acredito, Ícaro, não sei se você tem essa informação, mas você hoje seria o vereador mais jovem do estado de Mato Grosso? Parece que na época que, né, eu me elegi tinha uma Eu digo uma em menina atividade, índia, né? uma menina índia, até uma índia, que eu não lembro o município agora, que se elegeu mais nova do que eu no estado, mas eu era um dos mais novos. A minha votação, pela minha idade, a minha votação foi a maior do estado na época, né? Até fizeram uma pesquisa, uma televisão fez uma pesquisa na época e chegou a esse resultado. Mas assim, a política tá ali em casa faz muitos anos, né? Meu pai sempre participou, né? Desde a época de Adenir, Contini, os prefeitos que antecederam aí. Meu pai sempre participou, desde a época da rádio ele já entrevistava todo esse pessoal que fazia parte da política em Sinop, né? Então, eu sempre tive muito contato com política, mas nunca assim, me engajei de verdade, né? A minha família é pioneira em Sinop, a minha bisavó Geraldina, que faleceu recentemente, aos 94 anos, foi a primeira parteira do município de Sinop, né? Então a gente tem muita história dentro do município de Sinop. A família do meu pai chegou aqui muito, muito cedo. Meu pai chegou em 77, aos 11 anos, e está aí desde hoje, né? Então, eu nasci em 1995, sou de Sinop. Então, é uma cidade, é um município que eu tenho muito amor em estar trabalhando. Você falou daquele trabalho que vocês fizeram, que a família realmente encabeçou, que foi a busca de assinaturas para tentar ajudar realmente, não a família, né? Porque muitas pessoas levam as coisas para um lado que não tem nada a ver. Quando você vê alguém trabalhando, alguém diz assim, olha, alguém está querendo ser beneficiado. E, na realidade, depois do ocorrido, você juntamente com seu pai, sua mãe, toda a família, se engajaram com o objetivo de fazer algo que melhorasse para a nação brasileira, um caso que nós precisamos ainda saber de se realmente isso vai mudar, não vai mudar. Que avaliação você faz daquele trabalho que vocês fizeram e o que de resultado trouxe para vocês aquele engajamento, aquela batalha, aquela luta que vocês fizeram Brasil afora aí, na busca incansável de assinaturas para esse projeto? Foi um trabalho árduo aí que a gente teve no ano de 2015 inteiro, né? Percorremos vários municípios, fomos para Brasília várias vezes e recebemos contribuição de pessoas em todo o Brasil, né? De todos os estados. Pessoas viram a nossa luta e contribuíram. Era para apoiar um projeto na época como eu falei, do deputado Major Olímpio, na época Major Olímpio. Hoje ele não é mais deputado, ele é senador, né? Então aquele projeto, posso estar aqui equivocado, né? Mas ele precisa ser reapresentado, porque como ele era da Câmara, agora ele está no Senado, né? Eu não sei como é que está o trâmite daquele projeto hoje, se ele for arquivado, enfim. Porque infelizmente a Câmara Federal ela demora muito para analisar os projetos. Então, desde 2015 existia esse projeto e ele nunca foi pautado para ser votado. É um projeto que fala do aumento da pena para crimes hediondos aí para 40, 50 anos os crimes, e projeto de lei 353. Então, era um projeto que a gente gostava bastante, a gente se engajou nessa luta, mas eu acho que independentemente do resultado que a gente não tem o resultado dela aprovada hoje, esse projeto de lei, mas eu acho que contribuiu muito, o deputado Major Olímpio na época agradeceu muito o nosso trabalho, e eu acho muito positivo, porque a gente realmente, como o Expedito falou, a gente não estava fazendo aquilo para nós, porque o meu irmão não voltaria mais, volta mais, né? Então, a nossa tentativa era buscar para evitar que outras famílias, né? Uma forma de evitar que outras famílias passassem pelo que a gente passou. Ou seja, de uma forma ou de outra, vocês hoje, acredito eu, que dentro daquilo que foi possível, se sente com o dever cumprido. Né? Seria pior se nada tivesse sido feito. Exatamente. Né? Ou seja, o pontapé inicial de todo um processo foi dado. É claro que nós temos o grande problema do nosso país é que as coisas são muito devagar, são muito morosas. Por exemplo, como você disse, o Major agora hoje é senador, né? A gente imaginaria que fosse assim, olha, eu estou deputado federal, estou saindo aqui, mas tem isso aqui, tem que dar sequência, vamos passar para quem vai chegar, porque isso aqui tem que ir adiante, porque tem uma importância
Nós sabemos que hoje um dos grandes problemas que o país atravessa é a impunidade, né? Principalmente tratando-se de crimes dessa natureza. A certeza do dever cumprido é que às vezes deixa a gente mais satisfeito e mais confortável, né, com aquilo que acontece no dia a dia. E falando em assinatura, disso aí você passou a ter gosto também pelas assinaturas, né? Gostei, é verdade, exatamente. Eu tenho sempre relatado no programa Cidade em Movimento, e é um dos principais itens que eu faço cobranças todos os dias, né? Tem coisas que parece que não tem fim, tem coisas que foram feitas para 1900 e nunca, que é problema, né? É visto, a sociedade está vendo no dia a dia, as coisas estão a todo momento acontecendo, mas parece que não se busca uma alternativa para resolver. Quando eu falo isso, eu falo da questão da Águas de Sinop, que o Ícaro, né? E eu tenho colocado isso inúmeras vezes, foram mais de 28 mil assinaturas. Exatamente. Que o Ícaro, juntamente com a sua equipe, coletaram no município de Sinop para tentar resolver um problema que é de todos, né? E isso também é um problema que ainda não está solucionado. Até segunda-feira passada, na sessão passada, você falou sobre esse relato, porque as pessoas te cobram muito, né? Eu mesmo sou um dos que pergunto, Ícaro, e aí? E as 28 mil assinaturas, como é que está? O que aconteceu? E você até tentou resumir lá em breves palavras. Eu gostaria que você falasse até com o tempo que você acha que é necessário, dessa questão das 28 mil assinaturas em relação a esse problema da água de Sinop. Então, quando a gente entrou no mandato de vereador, a principal cobrança que existia era a questão da água de Sinop, né? E ela permanece até hoje. Está terminando o mandato e a principal cobrança continua sendo essa água de Sinop. Continua sendo a água de Sinop, né? A gente faz o que a gente pode, o que está dentro do nosso alcance, que é encaminhar ofício, cobrar. E a gente, através da coleta de assinaturas, a gente tentou trazer o poder da população em cima da política, entendeu? Porque a gente entende que a população tem poder sobre os políticos. E um meio de demonstrar isso é através de um abaixo-assinado, que foi o que a gente fez. Coletamos aí, cerca de 2 meses, 28 mil assinaturas dentro do município de Sinop. E levamos essas assinaturas demonstrando a insatisfação, né? Esse era o objetivo, demonstrar a insatisfação da população em razão dessa concessão de águas, da sistema de águas e esgotamento sanitário que foi feito em Sinop. São 28 mil assinaturas, então, quer dizer, é mais assinaturas, é mais pessoas demonstrando a insatisfação do que a atual prefeita teve de votos. Sim. Então, é um número notável de pessoas insatisfeitas. E ainda tem pessoas que nem conseguiram assinar, né? Porque foram saber tinha um prazo, depois, né, que tinha toda uma questão de entregar aquilo. E protocolamos na prefeitura. Acontece que, a partir daquilo, a minha função enquanto vereador, enquanto cobrança, enquanto fiscalização, foi feita, né? A minha consciência eu tenho tranquila de que eu fiz o que estava ao meu alcance. E protocolamos isso na prefeitura. A prefeitura vai fazer 3 anos, agora em outubro, novembro, e ela nem sequer mandou uma resposta via ofício, nada falando não, a gente não pode fazer isso que você está pedindo, ou a gente está analisando. Nada, não foi mandado nada de resposta para o vereador Ícaro, ou seja, não foi mandado nada de resposta para a população. Sim. Simplesmente eu entreguei a petição, fiz o meu trabalho, mas a prefeitura ignorou. Então, assim, em 2019, 2018, teve o vereador Leonardo Viseira que também tentou, através de pedido de intervenção, e nada acontece. O que a gente pode perceber é que a concessão foi feita de forma muito rápida, né? O processo que se deu ali foi feito de forma muito rápida. E a gente vê que tem muitas questões que geram dúvidas, que causam problemas para a sociedade. Então, será que o município tomar de volta isso seria a melhor solução? Não sei. Eu acho assim, a gente tem que adentrar realmente na concessão. Será que não poderia ter feito uma concessão de uma forma melhor?
um contrato que realmente estipulasse cláusulas positivas para a sociedade de Sinop. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui dentro do contrato. Você pede a ligação da sua água, eles quebram o asfalto, você tem que pagar pela quebra do asfalto da sua calçada, você refaz a sua calçada e ainda não fica da forma como era. Ela não fica né? Não volta ao status quo que a gente fala. Então isso gera um prejuízo para a sociedade. Hoje, se a gente andar na parte norte da cidade, né? Porque o esgoto só passou por enquanto na Júlio Campos para o norte. Sim. Ainda não chegou na parte sul da cidade. A gente nota um asfalto muito deteriorado, com muitas quebras. E se a gente for em grandes centros, em cidades desenvolvidas, a gente percebe que, por exemplo, o esgotamento sanitário, ele não é feito na via, ele é feito no passeio público, na calçada. Uhum. Isso por quê? Você evita uma série de transtornos, enfim, é mais barato. Então, por que em Sinop é feito dentro... Por que ele é feito na via onde passam carros? Por que se quebra o asfalto e não quebra a calçada? Então, uma série de situações que causam revolta. Eu mesmo fico revoltado com essa situação e me revolto com a Prefeitura de Sinop porque ela não deu nenhuma resposta. Sequer não deu a satisfação da situação. Eu não sei, para falar a verdade, nem se eles têm o meu protocolo lá, se eles sabem da existência do meu protocolo. Ícaro, em relação ao Ministério Público, até eu sempre tenho cobrado, porque a gente sabe que o Ministério Público, eu tenho sempre dito para as pessoas, Ministério Público, Defensoria Pública, PROCON, isso só fazem se forem provocados. Né? O Ministério Público, Defensoria Pública, PROCON não vai sair batendo de casa em casa, de comércio em comércio. Ei, vocês têm um problema aí, vamos resolver? Não, é preciso ser provocado. Essa petição com essas 28 mil assinaturas não chegou às mãos do Ministério Público para se tomar providências? Chegou, né? Essa mesma petição, esse mesmo pedido a gente levou, da mesma forma levamos também para o Ministério Público. O Ministério Público recebeu, salvo engano, até juntou num procedimento, num processo que já existe lá, né? Já existe um processo correndo, tratando sobre a concessão, e na época até entrei com recurso para ver se essa petição se dava por um processo separado, não vinculado àquilo, e fui até no Conselho da Procuradoria do Estado, em Cuiabá, fazer uma sustentação oral para defender isso, né? Fui lá fazer uma sustentação oral de 10, 15 minutos, diante de todos, de 10, 15 procuradores, para defender essa situação desse procedimento separado. Mas, infelizmente, o Ministério Público entendeu que como já existe essa situação, eles entenderam que deveria permanecer correndo esse processo, e a gente sabe como, quando envolve questões judiciárias, questões de processo, a gente sabe que hoje no Brasil está muito demorado, né? Demora demais. Então a gente fica nessa situação. Eu lembro até algumas palavras de alguns procuradores na ocasião que eu fiz a sustentação oral em Cuiabá, que eu falei, mas eu entendo que essa concessão não foi feita da forma adequada, enfim, justifiquei toda uma série de situações. E um procurador me disse a seguinte situação: olha, você tem que entender que é uma concessão que foi aprovada no legislativo do seu município. E, então fica assim, você fala, pô, mas quer dizer, se foi aprovado no legislativo, quer dizer que está tudo 100%? Porque na realidade, né, Ícaro, eu penso assim, eu imagino que você também deva pensar, e as pessoas que estão nos acompanhando, para que entenda melhor, eu até acho que a questão de concessão, com quem, como foi feito, ou de como que vai ser, isso é até um caso secundário. O problema é que o que foi prometido e o que é para ser feito, o que é para ser entregue para a sociedade, isso não acontece. Exatamente. Né? Eu lembro muito bem, eu fui no dia da inauguração da Central aqui em Sinop, por exemplo, e lá foi mostrado um painel monstruoso, onde ali se dizia assim, olha, com isso aqui agora nós vamos ter possibilidade de detectar todo e qualquer tipo de problema mínimo que possa ocorrer na Águas de Sinop, no município. Eu nunca vi isso acontecer, né?
Aí, sem contar que essa questão do esgoto, que isso é como se fosse assim uma conversa para boi dormir, que eu não sei onde que isso funciona de maneira correta, né? Aí vem a questão dos aumentos abusivos que a sociedade sofre. Nós estamos em plena pandemia mundial, né? Eu recebo diariamente no meu programa Cidade em Movimento, na Rádio Mais e aqui também na Rádio Marupá, relatos de pessoas dizendo, olha, eu paguei 30, agora veio 80, eu já veio 300. Quer dizer, e não se tem nenhuma resposta de ninguém para dizer assim, não, pera lá, o questionamento maior não é nem a questão da concessão, sim, mas o que era para ser feito e de como que era para ser feito, que não está sendo feito e ninguém toma providência em relação a isso. Quando você falou a questão das calçadas, nós temos conhecimento de municípios aí brasileiros que a calçada é meio metro e o esgoto é feito na calçada. Exatamente. Sinop é 5 metros de calçadas, pois os caras fizeram questão de quebrar o asfalto na rua e deixar realmente situações precárias. Então é só esse tipo de coisa que a sociedade cobra. E aí a cobrança cai em cima de quem? Dos representantes do povo, que se diz estar lá para fiscalizar. Agora, o que não adianta nada, de repente, você fazer esse trabalho, chega para as autoridades competentes que nem poder resolver, no caso, o Executivo não resolve, o Ministério Público não resolve e a sociedade paga um preço alto. Fica esse prejuízo para a sociedade, né? Porque a gente não tem Porque assim, o intuito, penso eu, que o objetivo de você fazer uma concessão significa o quê? O município não dá conta de realizar o serviço de forma adequada, eu vou conceder para um profissional que realmente faça o serviço com qualidade. Mas não é o que a gente vê, né? É uma concessionária aí que não apresenta o resultado satisfatório, como o senhor disse, e a gente fica se perguntando, a gente paga caro na águas, né? Se a gente consome 3 metros cúbicos, a gente paga 10, né? Se a gente consome 11, a gente paga 20, e assim, exato, né? Então, e aí tem a questão dos reajustes, quer dizer, a concessionária faz os reajustes porque a prefeitura ficou de entregar uma estação elevatória, por exemplo, e não entregou. Aí eu tenho que fazer um reajuste para custear isso. Só que, por exemplo, é uma concessão de 30 anos. Eu vou fazer um reajuste para ficar os 30 anos? Para custear o meu prejuízo aqui? Será que é correto essa questão? Aí vem outra questão, Ícaro, que, por exemplo, que a população e a sociedade cobram bastante. Porque, por exemplo, foi o Ícaro que fez um levantamento de 28 mil assinaturas. Ótimo. Mas lá nós temos 15 representantes, aliás, o Ícaro e mais 14. E a sociedade, nesse ponto, cobra, né? Talvez de uma forma não direta, mas de forma indireta, ela quer essa resposta de que esse é um problema que a sociedade entende que não é do Ícaro. Não é para o Ícaro sozinho correr atrás. E a grande pergunta que a sociedade faz e os demais? Tem se empenhado, tem se engajado neste caso? Você vai dizer assim, não, Expedito, eu tive as 15 assinaturas apoiando. Tá, mas correr atrás, se reunir, brigar, dizer assim, gente, isso aqui é um problema da cidade. Nós 15 representando aqui a sociedade para cobrar. Como é que tem sido o apoio no aspecto direto da coisa para um caso como esse, Ícaro? Então, os nobres pares, meus amigos, que eu sempre tenho dito, conheço, todos gostam demais. Mas é um caso que não tem como imaginar só o Ícaro, que fez a arrecadação de 28 mil assinaturas, e lá no Poder Executivo dizer que, olha, está aqui o projeto. Como é que é isso aí? As 28 mil assinaturas, né? Eu fiz o chamamento, convoquei todos os demais vereadores na época para fazer esse trabalho juntamente comigo. E, assim, efetivamente, e sendo bem sincero aqui, eu recebi o apoio apenas de 4 colegas, né? Colegas vereadores, o vereador Dilmair, o vereador Adenilson, o vereador Luciano Chitolina e o vereador Viseira na época. Os demais não recebi o apoio que eu gostaria de ter recebido. Quer dizer, deixa eu só aproveitar aqui, como eu, não querendo te interromper, só para me dizer aqui o que as pessoas precisam entender. O Ícaro está dizendo que na época ele teve o apoio do Viseira, que era de um outro partido, e dos seus demais colegas de partido, que era Dilmair, o Adenilson e também o Luciano Chitolina, tá? Então, eles faziam parte de um grupo que naquela época era tido como grupo de oposição. Só que o que eu quero dizer com isso
é que você que está acompanhando as redes sociais, você deve estar vendo. Talvez se o Ícaro estivesse fazendo isso hoje, ele teria o apoio de muita gente. Sabe por quê? Porque naquela época tinha 11 que fazia parte de uma bancada que era do Executivo. Aliás, 11 não, 10, né? Porque o Viseira... Então o Ícaro conseguiu... Hoje não. Hoje a coisa mudou. O que a gente vê de vereador, que naquela época pertencia a uma mesa e que hoje não pertence mais e que mostra buraquinho em rua, é uma grandeza. Então é isso que a sociedade tem que entender. Tem que começar a pensar dessa forma, né? Se lá atrás o Ícaro tivesse tido o apoio total, maciço, de 15, de 14, talvez a história tivesse sido diferente. Agora ninguém fez nada. Agora hoje, nós estamos aí há menos de 5 meses, umas eleições, ninguém está mais do lado da prefeita, então os problemas estão surgindo de monte e todo mundo querendo resolver. Então é bom que a sociedade preste atenção nisso e aqui, me desculpa ter te interrompido, eu precisava fazer esse relato, fazer esse registro, porque a sociedade não pode ser enganada de maneira... Antigamente dava para fazer isso. Hoje as redes sociais estão aí muito claras e evidentes na história. E continuando essa questão da água, né, o nosso abaixo-assinado, ele a cada final de semana a gente ia numa localidade, fazia a convocação daquela localidade para ir até nós fazer coletar essas assinaturas. Então, muitas vezes o Leonardo Viseira me acompanhava, o vereador Dilmair, o vereador Danilson e o Chuitolina me acompanhavam, enfim, nessa situação. E então, na época eu convidei em tribuna todos os demais colegas, eu tenho, né, nada contra os demais colegas, mas realmente aqui até tem uma foto do dia que eu fui protocolar na prefeitura, né? Os vereadores que me apoiaram realmente estavam lá, né? O vereador Dilmair, o vereador Viseira, o vereador Edenilson foram lá juntamente comigo e o Luciano Chitolina realmente prestaram apoio nessa situação. E eu concordo com você, né? Hoje a gente tem uma Câmara diferente. Antigamente, essa questão de... E eu nunca gostei dessa situação de oposição e situação. Naquela época era muito forte isso, né? Ficava muito nítido essa situação. E hoje a gente não tem mais esse semblante na Câmara de situação ou oposição. Acho que houve até um amadurecimento dos colegas vereadores ali, me incluindo nesse amadurecimento, de realmente fazer cobranças maduras, de realmente fazer cobranças que venham realmente a surtir efeito no pensamento do Poder Executivo Municipal. A maioria das vezes vocês encontram as dificuldades, porque sempre é dito, né? Eu nunca vi você falar, mas a gente sempre ouve alguns falar assim: infelizmente nós fazemos, mas quem tem a caneta na mão é que não toma a decisão de imediato para acontecer. Mediante essas inúmeras tentativas de buscar solucionar o problema, de tentar resolver, de fazer com que a coisa ande com maior rapidez, começou a surgir aí a ideia de, no futuro, o Ícaro estar no executivo do município, até porque, deixar para os amigos que estão acompanhando a gente, nós conversamos aqui com o presidente do PSL aqui no estado, ou seja, no município, que é o Dr. Sérgio. Isso. Né? E o Ícaro está aqui em virtude da propagação dita pelo presidente do seu partido, que também tem pretensões de se colocar como pré-candidato para o município de Sinop. Diante de tudo isso, Ícaro, o fato de, eu não tenho a caneta, eu tenho vontade, mas não resolvo. Daí surgiu, de repente, a possibilidade de o Ícaro se colocar à disposição do seu partido e dizer assim: olha, estou aqui e quero ir à frente, eu quero pegar nessa caneta aí também. Exatamente, né? A gente, enquanto vereador, a gente tem um instrumento que a gente utiliza, que é as indicações, né? A gente faz indicações em todas as sessões. E as indicações que a gente faz, que os vereadores fazem, é no sentido de quê? De que a população nos procura, cobra uma situação e a gente, através da indicação, cobra o executivo. E a gente espera que o executivo leia aquelas 30 indicações semanais. E a gente esperava o quê? Que o executivo desse uma atenção, fala, não, essas 30 indicações dos vereadores a gente tem que dar uma atenção e se eu não conseguir resolver o problema dessa indicação, eu tenho que pelo menos responder, falar, vereador, eu não consigo resolver esse problema agora, ou esse problema não dá para ser resolvido nesse momento, enfim. Mas isso não acontece. A gente faz as indicações são aprovadas na Câmara, mas
Fica por isso. Então, esse sentimento de querer ter o poder da caneta para resolver os problemas começou a surgir dessa insatisfação com as respostas às indicações. Existe entendeu? os questionamentos da sociedade. E por que as indicações? E por que ficar fazendo indicações? É porque regimentalmente tem que fazer as indicações. E é a espécie de a gente cobrar formalmente e regimentalmente como a gente tem que cobrar. Então a gente encaminha. E dessa falta de resposta, dessa falta de satisfação que o Poder Executivo deixa de prestar a respeito das indicações, que começou a surgir essa vontade de realmente se colocar à disposição como pré-candidato ao Poder Executivo, ao chefe do Poder Executivo no município de Sinop. E também tem pela questão assim de que algumas pessoas até comentaram, mas se você for candidato a vereador mais um mandato, você está reeleito, e isso até discuto dentro da minha casa, né? Uhum. Mas eu particularmente tenho o pensamento de não ser favorável à reeleição, seja ela em qual cargo você ocupa. Eu acho, como eu disse no início, tem que haver essa oxigenação, essa renovação, porque você ficar mais 4 anos, eu acho que já, particularmente, eu entendo que os 4 anos já são suficientes para você mostrar uma forma de trabalho, uma forma de cobrança. Eu acredito que eu consegui passar isso, né, nesse meu mandato. E quero finalizar o meu mandato dessa forma, Sim. entendeu? Porque existe um risco de eu ir para mais um mandato de vereador, isso existe um risco. E a política ter uma outra renovação. Exatamente. Eu não ter mais aquele, entendeu? Então eu acho que o meu tempo enquanto vereador é esse. Eu não acredito na questão da reeleição, seja para qualquer cargo. Então eu penso assim, ou eu tento o executivo, ou eu vou participar da política fora. De uma outra forma. De uma outra forma. Eu entendo perfeitamente dessa forma. Só voltando à questão das indicações, só para as pessoas que são mais leigas terem conhecimento. Se o vereador Ícaro quiser chegar no dia, por exemplo, iniciou o ano, ele fez uma indicação lá para arrumar, para fechar a valeta da Avenida das Itaúbas, que está incomodando muito o meu amigo Vilmar Galvão, né? Aí o Ícaro entrou lá com a indicação, solicitando da Secretaria de Obras, através, piriri, popopó, Caixa de Fósforo, prefeito. Se o Ícaro ficar só com aquela indicação ali, o ano todo, o que acontece? Nada. Eu vou dar um exemplo, que a gente, o meu assessor Wesley está até aqui conosco, é testemunha, que a gente já faz uns 2, 3, a gente fez de novo agora essa semana, uma indicação para construir uma rotatória na Avenida Integração com a estrada Pedro Cip, que dá na comunidade Brígida. A gente já fez indicação 3 vezes. Nas 2 últimas, eu anexei um projeto da via, de como deve ser a rotatória. Eu anexei na indicação, para ou seja, a Secretaria de Obras só tem que pegar o projetinho e falar, vai tanto disso, tanto daquilo, e eu vou fazer a rotatória. Isso já é uma cobrança de 3 anos, e eu fiz indicação em 2018, 2019, e agora eu fiz de novo, da mesma situação, e não se resolveu. E é uma coisa simples, é fazer uma rotatória. Eu fechar uma rotatória para evitar todo um problema que, quando eu vou na feirinha do Botânico, por exemplo, o pessoal da comunidade E aquela rotatória? Ei, vai sair? Não vai? Eu falei, olha, eu já fiz a indicação 3 vezes e nada acontece. Eu já anexei até o projeto e nada. E outro caso que o Ícaro falou, gente, eu, com todo o respeito que eu tenho pelos meus nobres colegas vereadores, né? Eu sempre gosto de falar, eu tenho uma crítica, uma pessoa que é bastante crítica em casa, que ela me cobra muito isso, sabia? Você vai falar isso de novo. Eu falei, não, mas o bom é você ter história, você ter, né, você conhecer. Eu tenho dito sempre, gente, eu estou há 35 anos em Sinop, conheço a trajetória de todos os que passaram de lá para cá e de todos que estão na atualidade. E eu tenho todo respeito, assim, eu não sei se eles entendem, né? Eu sempre procuro deixar claro, assim,
se uma das coisas que eu gosto de fazer bem é separar. Por exemplo, se eu for lá na Câmara de Vereador conversar com o Ícaro Severo, eu vou conversar com o vereador Ícaro Severo. E lá nós vamos falar de cidadão para legislador, né? Aqui nós estamos batendo um papo de entrevistado, de um pré-candidato, e que, evidentemente, em alguns pontos é inevitável tocar nos assuntos relacionados à atuação do vereador. Se eu for lá na casa do Ícaro, lá com a Sueli, com o Leonil, nós vamos conversar de Sinop, vamos conversar de amizades, de fazer... Se eu for lá na casa do Leonil, ele for na minha casa, nós começar a falar de política, nós vamos brigar. Eu vou falar para ele, Ícaro, vamos fazer assim, marcar tal hora, nós vamos lá no teu gabinete, vamos falar de política lá, ou então nós vamos marcar um específico. Então, com todo respeito que eu tenho pelos meus nobres vereadores, não vejo nenhuma... não dá para enaltecer e não vejo como nenhum caso assim extraordinário o cara ficar no mandato de vereador 1, 2, 3, 4, 8, 12, 20 anos. Você é o quê? Eu sou vereador em Sinop, quando terminou 5 mandatos. Eu não vejo isso como uma coisa assim de... Eu penso como o Ícaro, eu já disse aqui para o Vilmar, e as pessoas têm... Eu já fui candidato em 2008, né? Se me der a oportunidade e dinheiro, viu? Se me der dinheiro, porque eu não tenho. Nós vamos para 2020 agora, e eu já disse para o Vilmar. E aqueles que estiverem lá vão ter a oportunidade. Se eu me eleger, se eu chegar a ser vereador de Sinop, um dia, no meu discurso, do primeiro dia de discurso na posse, é que a partir daquele momento ali, nós vamos trabalhar com o objetivo de ser prefeito. Senão não tem graça. Ficar lá 4 anos, eu vou ter que cuidar mais 4 anos. Não. Então, nós vamos trabalhar com esse objetivo. E é o que o Ícaro está dizendo. Pô, 4 anos, amigo, você tem. Ou você diz quem você é, ou você não vai dizer nunca mais. Né? Então, eu acho que por este caminho é que a política tem que andar. E aí defende-se a questão da renovação. E essa renovação tem que ser imposta pela própria sociedade, né? Pelo povo. Agora, infelizmente, o povo contribui para que isso não aconteça. O cara consegue enganar a sociedade durante 20 anos. E é uma situação, né, Expedito? Porque, assim, se eu não colocar o meu nome à disposição para o executivo, a população vai ter que votar em quem? Sim. Se eu não colocar o meu nome buscando a renovação, se eu e o delegado não colocar o nosso nome como renovação, nós vamos ter quem de candidato? Então é isso que eu penso, né? Uhum. Eu tenho que colocar o meu nome para a população realmente ter opção, né? Quando eu fui candidato a vereador, eu coloquei meu nome, porque você se coloca à disposição da sociedade para ela te avaliar. É isso que é você ser candidato. Você coloca o seu nome, sua história, para a população te avaliar nesse sentido. E naquela ocasião eram 150 candidatos. Agora, para concorrendo ao executivo, possivelmente 5, 6, e até o limiar do negócio pode diminuir a quantidade. Então, acho que você foi muito feliz nessa situação. Em 4 anos, eu entendo que esse é um posicionamento, eu consigo demonstrar, né, a forma de trabalho, o meu propósito, e o meu objetivo ou eu cresço na política, né, vereador, prefeito, deputado federal, enfim. Senador, governador, presidente. Ou eu, né? eu acompanho a política de fora. Se não for o desejo da população, que eu chegue lá, beleza. Mas o meu nome eu tenho que colocar à disposição para a população também ter uma opção. Exatamente. Entendeu? Para ter essa opção de renovação, né? Porque não adianta a gente falar a gente precisa renovar, mas os candidatos sempre são os mesmos, né? Exatamente. E daí a população reclama que, não muda. Não muda porque vocês não querem. As opções elas têm. Mas o fulano, não sei o que, não. E tem aquela outra história, porque as pessoas de bem não vão para a política. É outro grande erro. Você se considera uma pessoa do bem? Você acha que é diferente? Tem que ir. Eu acho que tem que participar, tem que realmente colocar para frente. Bom, gente, agora são 10 horas aliás, 9 horas e 42 minutos, 9h42. Para você que está nos acompanhando aí através da Rádio Marupá, www.radiomarupá.com. Você também que está nas redes sociais aí através dos Faces, né? Inclusive compartilhe com os amigos. Hoje nós estamos recebendo aqui no Marupá em Debate a presença do vereador
Ícaro Severo, do PSL, possível pré-candidato também pelo partido do PSL para a disputa do Executivo em outubro. Isso, claro, tudo dependerá das convenções. Em relação ao partido, que a gente sabe que uma eleição para vereador é uma coisa, eleição para um cargo mais elevado, no caso executivo, é outra coisa. Vocês têm conversado. Hoje, a gente está falando o Ícaro e o Sérgio, porque basicamente hoje são as duas cabeças maiores pensantes no partido, mas acredito eu que o número de pessoas que fazem parte do grupo é muito grande. Vocês têm conversado, como é que está essa questão de estrutura? Porque precisa de uma estrutura elevada para brigar por um cargo tão importante como é do Executivo do município. Como é que está esse trabalho? Como é que está essa conversação? Como é que está essa busca de estruturar cada vez mais o partido para chegar com força e brigar pelo resultado positivo? Desde o ano passado, né, eu venho conversando com o delegado Sérgio, da nossa vontade de realmente se colocar à disposição para essa disputa, né? Fomos em busca de um partido aí por espaço, né? Encontramos o PSL no município de Sinop e estamos trabalhando para isso. Temos os pré-candidatos aos vereadores. Entendo que temos uma boa chapa de pré-candidatos de vereadores aí, pessoas jovens, pessoas que realmente vão dar uma renovação, uma oportunidade de renovação para o município de Sinop. E a gente tem conversado. Eu acredito que, e eu até discuto isso com meu pai em casa, que meu pai tem experiência em várias campanhas políticas, de que as campanhas políticas tendem a mudar, né? Tendem a uma mudança. Aí a gente viu um exemplo do próprio Bolsonaro, que fez uma campanha em casa com a raquete de pernilongo, com a jarra de suco na frente, fazendo vídeos e com um programa de 8 segundos na televisão e teve a maior votação. Então a gente vê que hoje, através dessa ferramenta chamada celular aqui, a gente consegue fazer muita coisa. Mas a gente tá se organizando aí para em busca de uma estrutura, mas pelo menos uma estrutura mínima para contribuir com os nossos pré-candidatos a vereadores. Tive até encaminhar uma notícia essa semana de que o Tribunal Superior Eleitoral vai aprovar as convenções virtuais, então nem convenção mais a gente vai ter presencial, vai ser possível fazer uma convenção virtual, que vai ser decidido virtualmente a decisão dos efetivos candidatos. Então isso já demonstra uma situação que renova mais uma vez a política em 2020. E a gente também não sabe nem se vai haver a eleição de fato, né? Há uma conversa de uma prorrogação aí para o dia 15 de novembro e há uma conversa, um projeto aí correndo no Congresso de prorrogação do mandato, né? Então estendeu o nosso mandato para mais 2 anos aí. O que eu particularmente vejo como um problema sério que se cria no país se isso acontecer. Não sei qual que é a visão do Ícaro. E aproveitando, que tem muita gente também e pergunta, né? O Ícaro se elegeu pelo PSDB, 4 anos depois, troca de partido. O que aconteceu nessa... Eu até brinquei com a prefeita sábado passado aqui, falei, prefeita, a abertura da janela não foi muito boa para a senhora não, né? O que pulou de gente por essa janela foi uma grandeza. Ela deu risada. O que aconteceu com o PSDB e por que o PSL? Eu tenho muito respeito... Apesar que eu vou te dar um ganchozinho, apesar de que eu entendo que uma das primeiras coisas que deveria acontecer quando se tivesse pós-eleição era esquecer partido. Devia haver um partido chamado Legislativo. Seu Ícaro, o senhor se elegeu aqui pelo PSDB, mas o senhor está assinando agora uma filiação ao Legislativo, tá? Eu imagino que dizer assim, porque vereador tem que ser vereador, não tem que ser partido, né? Eu penso assim. Eu particularmente tenho uma posição de que se pudesse ser candidato sem partido, eu seria o primeiro, né? Uhum. Primeiro não, porque já tem um caso até sendo decidido no STF, e se ele for decidido favorável, isso vai abrir
uma lacuna muito grande. Porque existe aí, o Ícaro, uma controvérsia. Exatamente, exatamente. Por exemplo, você pode se eleger pelo partido. Por que você pode exercer o cargo sem partido? Exatamente. Então, assim, a gente fala da liberdade, né? Eu tenho a liberdade de me colocar, eu tenho a liberdade de me colocar a candidato, mas eu tenho que estar vinculado a um partido. Exatamente. E aí, por exemplo, se a gente for olhar os partidos no Brasil, é tanta ideologia partidária que, na verdade, você não tem mais uma ideologia definida, né? Sim. Eu tenho o Partido Social, o Partido Comunista, Partido não sei o quê, Partido da Democracia, Partido Social. Então, é tanta ideologia que, na verdade, hoje você não tem mais duas ou três ideologias definidas. Por exemplo, a gente pega os Estados Unidos, republicanos, democratas. Então, a gente tem ou você é isso ou você é aquilo. Não tem como, Exatamente. sabe? Então, eu particularmente defendo essa questão de que se pudesse ser candidato sem partido, eu seria. Como isso aconteceria em questões técnicas, em questões legais dentro do Justiça Eleitoral? Não sei, eu pego, por exemplo, candidato a vereador. Você vai ter um número lá, a Justiça vai te determinar um número e você vai usar aquele número para sua campanha. Sim. Sabe? Não precisa pegar o número do partido e colocar mais 3 dígitos, por exemplo, como é hoje. A Justiça te dá um número lá e aleatório, que não tem nenhum partido e beleza. Então... Mas a questão do PSDB para o PSL. Exatamente. Eu tenho muito respeito pelo PSDB. Falei aqui no início que uma das pessoas que me incentivou a entrar na política foi o então deputado, na época, deputado federal Nilson Leitão. Né? Quem me incentivou muito também quando eu fiz a ficha de filiação foi o Fernando Assunção, o Cleiton Laurindo, que eu tenho muito respeito por eles. O próprio Fernando Assunção, ele me deu, antes de eu entrar no Legislativo, umas semanas antes, ele me deu uma cópia do Regimento Interno e da Lei Orgânica, que eu tenho até hoje no meu gabinete, né? Então, e fiz ali boas amizades, né? O próprio vereador Dilmair, tenho muito respeito, o vereador Denilson, o vereador Chitolina na época. Mas, assim, eu fui percebendo que tinha algumas questões que não batiam, né? Alguns modos de pensar, modos de proceder, algumas coisas não batiam, enfim. E eu procurei o meu espaço, né? Vinha dialogando com o delegado Sérgio há um tempo, dessa nossa vontade mútua aí que a gente tinha, e encontrei o PSL aqui em Sinop, e é o partido que hoje eu tenho condições de expor algumas ideias que antes eu não tinha, né? Mas falar para você que estou no PSL assim realmente porque eu preciso ter um partido para ser candidato, né? Porque se não precisasse, volto a dizer, eu não teria ido a partido algum. Foi o que eu fiz. Faltando 2 dias para a janela abrir, eu recebi ligações de 335 pessoas. Eu era o cara mais importante do mundo, cara. Eu nunca me senti tão importante na vida como naquela semana que antecedia a janela. O que me ligava de gente dizendo, não, você é um cara que nós precisamos. E você é aquilo, e você é aquilo. Eu falei, é mesmo, rapaz? Puxa vida. Eu estava afiliado desde 2008 num partido, né, do qual nem sei se ele sabia que eu existia ainda. Me ligar presidente, me liga deputado. E eu falei, cara, eu tô me sentindo o cara, né? Aí, de repente, um dia eu fui num determinado lugar, cheguei pro cara lá, eu falei pro cara, você sabe o que eu... Aí, na sexta-feira, eu encontrei um rapaz com as fichas de um partido na rua, falei, quer dizer, é um partido, deixa eu, daqui, filiei nesse partido. Aí fui até os cabeças, né? Escuta, você sabe por que eu filiei nesse? Porque você gosta de mim, porque você... Negativo. Vocês foram os únicos que não me procuraram. Não me encheram o saco, porque essa semana foi a semaninha de encheção de saco. Eu me senti o cara mais importante do mundo. Então hoje eu sou filiado no Patriota. 51. Por quê? Eu acho que não. E quando eu me filiei no Patriota, eu achei que eu estava me filiando no outro partido.
Você sabe qual é o partido que eu achei que eu estava me filiando? Qual? No 38, do Bolsonaro. Aí depois vai conversar, não, deixa isso aí mesmo. Se lá na frente correr o risco de eu ser candidato, pelo menos partido eu tenho. Não é? Que é o que você tem. Agora, eu acho e continuo defendendo e batendo na tecla. Bom seria que não tivesse partido, porque é o que o Ícaro está falando. Né? Ele foi eleito pelo PSDB, estava no PSDB, mas em alguns momentos existe aquele desconfortozinho pela ideologia do partido. Né? Ah, porque tem que ser assim, tem que ser assado. Né? Tem uns caras que dizem ouviu uma, presta atenção dessa daqui. Tem uns caras que diz que seguidores de determinados partidos são fiéis, que se colocar um poste, eles vão lá e votam no poste. Então, eu acho que isso deveria acabar. Eu sempre acho que seria interessante se criasse algo nesse sentido. Olha, gente, as eleições você tem que ter, ou então criar o que o Ícaro está falando. E não é aleatoriamente, o senhor quer ser, você vai aonde para você registrar a sua candidatura? No cartório eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral. Pois é, senhor, o senhor quer tirar aqui o número que o senhor quer participar? É. Então, isso aqui, ó, o seu número é 155. Então, o senhor coloca lá no seu santinho, na sua placa, no seu negócio, 155, né? E o senhor é responsável a partir de agora pelas suas ações mediante este número aqui, né? Agora, esse negócio de ideologia política, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sou muito favorável, não. Então, para os amigos que estão aí, vão compartilhar. Mandar um grande abraço aqui para o João Maria, que está aí acompanhando a gente, a Lindaura, o Nadiro. Gente, eu aqui, Ícaro, a gente recebe algumas manifestações e eu tenho me pautado em cima das entrevistas e não dar a sequência nos questionamentos, porque não é um objetivo nosso, né? Aqui fica nas redes sociais, depois o Wesley juntamente com você, ao entrar lá vão saber quais comentários que fizeram e que ideia que surgiu e que é possível fazer a coisa acontecer. O objetivo aqui nosso realmente é fazer com que a coisa flua dessa maneira. E é claro que sempre na busca de fazer com que o amigo que está nos acompanhando conheça um pouco mais da história de quem está realmente à frente dos nossos poderes aqui. Deixa eu ver aqui, já que na última meia hora nós falamos de outra coisa. Falta 5 minutos aqui para as 10 horas. Só para eu concluir, só um raciocínio aqui. Fica à vontade. Não estou falando que tem que acabar com os partidos, né? Eu acho que tem que ter a liberdade, tipo assim, se você quer ser candidato por um partido, ótimo. Mas por que a pessoa não pode ter a liberdade de ser candidato sem um partido, entendeu? Exato, é isso que eu estou falando. Essa que é a questão. É aquela questão, por que você tem que ter um partido para se eleger e por que você pode exercer, por exemplo, nosso presidente da República hoje, presidente Jair Bolsonaro, aí, entre aspas... Sem partido. Sem partido. E aí? Exatamente. Não é? É esse tipo de coisa que eu entendo que tem que ser mudado. Exatamente. Então, não é contra os partidos políticos, eu acredito que sempre vai haver os partidos políticos, porque as pessoas tendem a ideias iguais tendem a se juntar e formar grupos, né? Então, da mesma forma como se ideias se juntaram e formaram partidos, acredito que também ideias possam se juntar e formar um grupo que apoia um candidato sem partido. Exatamente. Entendeu? E outra coisa que eu também sempre, esses dias eu estava vendo estava discutindo um cara. O partido A é pequeno, o partido A é grande. Não, partido é partido. Não existe partido pequeno e partido grande. Existem os partidos. Nós temos 300 e não sei quantos partidos no Brasil. Claro que uns têm uns grupos maiores, outros têm uns caciques mais fortes, aquela coisa. Mas a partir do momento não existe na legislatura lá, porque esse partido aqui ele tem menos direito do que esse partido aqui que é grande. Não. Agora cada um briga com as armas que tem, né? Ícaro, agora são 10 horas. Nesta última meia hora nós temos 3 assuntos e aí, evidentemente, o entrevistado, você faz as suas observações da maneira que você queira. Primeiro nós começamos com a questão a nível de Brasil. Como você... Eu acredito que você não foi para o PSL por causa do presidente, porque o presidente não está mais no PSL, né? Mas que avaliação, na sua visão, como cidadão brasileiro, hoje tendo o privilégio de ser um legislador de um município como Sinop, vê a atual conjuntura política e o atual governo a nível de Brasil que está sendo comandado pelo Jair Messias Bolsonaro?
O Bolsonaro, eu conheci ele numa ida em Brasília em 2015, nessa questão da coleta de assinaturas. E na ocasião eu até conversei com ele, com o filho dele, enfim. E na época ele sempre demonstrou o mesmo perfil que ele tem hoje, né? Sempre um perfil de realmente lutar pelo que ele entende. Votei no Bolsonaro aqui nos dois turnos. E acredito que o Bolsonaro ele é bem intencionado. Ele é um presidente que tem vontade de fazer, mas eu acho que ele tem que ponderar algumas coisas, que a forma como ele diz, e segurar algumas coisas para si, né? Eu acho que é essa a questão. Mas gosto muito dos ministros que ele tem, principalmente o Paulo Guedes e o Tarcísio. Tive em Brasília num congresso ano passado, tive a oportunidade de ter uma palestra com o Paulo Guedes e com o Tarcísio. São fantásticos esses ministros. E o presidente Bolsonaro, eu acho que eu sempre defendo essa situação, e questão de presidente, de governador, prefeito. É muito fácil você criticar a pessoa sem nunca ter se colocado na situação, né? Uhum. E o presidente, imagina a responsabilidade que ele não tem, né? O tanto de pessoas, de coisas que ele tem que coordenar. Se a gente olhar no município, por exemplo, a gente não precisa ir muito longe, porque um chefe do Poder Executivo também tem essas necessidades, essa grandeza de ter muitas coisas para cuidar. E o Bolsonaro também tem. Mas eu realmente acredito que ele tem que ter um pouco mais de cautela da forma como ele se expressa. A gente entende da vontade dele realmente de se expressar, de se opor à situação. Mas ele ocupa um cargo de presidente. Ele tem que demonstrar uma certa trago ali com todo mundo. E eu, por exemplo, até esse dia me perguntei, é necessário realmente ele, toda vez que ele sai do palácio, parar ali para dar aquelas entrevistas que geram inúmeras polêmicas, sabe? Por que ele não passa direto e 1 ou 2 vezes por semana ele dá? Não, todo dia ele tem que dar essa entrevista. E aí acaba, o perfil dele solto. Os outros faziam isso? Exato, entendeu? Então, o Temer fazia isso? A Dilma fazia isso? Que eu me recorde, não faziam, Lula fazia, né? Isso? Que eu me recorde, não fazia. E faziam 1 ou 2 vezes, exatamente. Então, será que existe essa necessidade? Então, é o perfil dele, querer dizer, querer, né, realmente retrucar tudo que ele entende que não é correto. Mas eu acho que um presidente está fazendo um bom trabalho. E eu acho que tem que dar mais tempo para realmente a gente perceber o resultado que isso vai trazer. Diante do desempenho das reformas, que você acha que está... O Brasil estava indo no caminho... Porque, gente, cá entre nós, a pandemia chegou e travou tudo, né? Travou o mundo. Mas dentro daquilo que vinha sendo feito o atual presidente, temos as suas reformas, o que se pretendia fazer durante esse ano de 2020... Você entende que estava indo na linha certa, no caminho certo de nós termos um Brasil diferente? Sim, eu entendo. Até nessa oportunidade que eu estive em Brasília, na palestra do Tarcísio, as projeções que eles demonstraram lá, e com números, eram muito boas. Questões da construção da ferrovia, questões de reformular as concessões de algumas rodovias, enfim... E você imagina o impacto que isso, né, traria para, por exemplo, uma ferrovia para nós em Sinop, é um impacto que a gente nem imagina, né? Então eles tinham projeções muito boas até o final do mandato, né? E esse coronavírus, infelizmente, veio e travou muita coisa, né? Travou muitos sonhos aí dos próprios ministros, mas as reformas estavam acontecendo, são necessárias, ainda tem reforma administrativa para fazer, que vai ter que ser feita, né? Reforma administrativa. Reformas políticas. Reformas políticas, né?
Mas a gente, agora entrando, vou entrar numa situação, né, que a gente tem o presidente, que é o chefe do poder executivo, e a gente tem o Congresso, né, que é o legislativo federal. Como é que você está vendo, Igor, você que faz parte do meio, você está na política, está no judiciário, porque você também tem a sua formação, né? Como é que você está vendo essa questão? Tem hora assim que você fica perdido no tempo, porque você está falando, nós temos um presidente, mas nós temos o Senado, temos o Congresso e temos o STF, que são 4 poderes, assim, vamos dizer, de extrema necessidade para o país. E a gente está tendo realmente esse desacerto fora do normal que deixa completamente o cidadão preocupado. O que a gente tem visto ultimamente é que a última palavra sempre é do Supremo Tribunal Federal, né? Sempre do STF. Dá a entender que, por exemplo, o presidente ele não tem mais autonomia para realizar algumas coisas que ele tem interesse, né? E aí tem todo o jogo do Congresso, né? A gente tem uma Câmara de Deputados de 513 aí pessoas e um Senado com 81 senadores que fazem toda uma pressão, né? Fazem todo um jogo político e isso é normal, fazer esse jogo político. Mas eu confesso que eu vejo exageros, né? Eu vejo exageros, principalmente nessa pressão aí que eu acho até um absurdo que isso é tão notório e a gente não consegue fazer nada. Essa questão de pressionar o Poder Executivo na questão de cargos, sabe? Uma pressão notória para o partido ter cargo ali, cargo aqui. E a gente fica olhando aquilo de forma tão notória e parece que é normal. Na minha cabeça não é normal. Na minha cabeça eu entendo que isso não deveria acontecer. O presidente tem que ter autonomia para decidir o que ele quer fazer. Até porque ele é o responsável e o chefe maior da nação. Entendeu? Exatamente. Caso ocorra de errado, ele tem que ser responsabilizado. Aí, se ele não coloca fulano, a bancada do partido tal não vota. Isso é notório, a gente vê no dia a dia aí, nos jornais, no noticiário. Presidente nomeou fulano para o cargo de não sei o quê, ministro não sei o quê. E esse é uma questão cultural da política no Brasil, né? Se a gente não fizer esse jogo aí, parece que as coisas não andam. Exato. E poderes independentes, executivo, judiciário, legislativo. Eu acho que não pode haver a interferência ali simplesmente para nomeação de um cargo. Porque isso retira uma parcela da autonomia. Exatamente. Retira uma parcela da autonomia. Então, hoje a gente tem um judiciário através do STF muito forte, que finaliza aí, que dá a decisão em todas as questões, né? E um Congresso, um legislativo aí com o Senado e Câmara Federal que tenta balancear muita coisa, que tenta, né, fazer sempre aquele jogo político com o próprio presidente. E o presidente um presidente que quer fazer, que às vezes se atropela em algumas coisas, mas quer fazer, e que fica numa saia justa. Até parece, quando eu falo que a sociedade fica perdida, até que parece que a coisa é meio que orquestrada, né? Determinada situação. Aí você vê presidente da Câmara, presidente do Senado, com algumas defensivas pró-presidente. Em outras situações alguns você ataques. Vê o presidente do Senado, presidente da Câmara, com algumas defensivas para o STF. Em outras situações você vai para lá que eu vou para cá, e fica nesse jogo de interesses, né? Que acaba deixando o cidadão. Hoje é engraçado que a gente vê pesquisa. Eu acho que se fizesse uma pesquisa hoje em relação a esse assunto, pouco cidadão ia saber responder, porque não sabe mais para onde atirar. De um lado o presidente está certo, daí a pouco o presidente do Senado diz que ele está certo, daí vem o presidente da Câmara e diz que ele está errado, aí o STF diz que quem está errado é os 3, que é ele que está certo, que vai mandar na história. Quer dizer, são situações que não dá para o cidadão mais conviver como isso. É preciso que as autoridades pensem lá na frente nisso, porque senão realmente você fica complicado. É o que você está falando.
poderes independentes. O presidente, eu questiono aquela situação que aconteceu lá atrás. Não vai indicar o diretor-geral da Polícia Federal, porque deixa o cara indicar, amigo. Se ele cometeu o erro que você está imaginando que ele cometeria, você tem autonomia para puni-lo. Agora, como é que você vai adivinhar o que o outro pode fazer lá na frente? Quer dizer, isso realmente criou-se no país. O cidadão hoje ele está nessa situação de que não existe mais interesses do maior que não seja pelo poder. Alguém quer comandar, alguém quer estar no poder. Eu acompanho através das redes sociais, eu acompanho alguns representantes na Câmara Federal. Particularmente acompanho mais representantes da Câmara Federal fora do Mato Grosso, né? Alguns de Minas Gerais, por exemplo, que acho que são muito atuantes. E a gente vê essa questão, né? É muito simples, poderes independentes, aí tem o que a gente estuda no direito, teoria dos contrapesos, aí, né, para ver o equilíbrio entre os poderes. Mas eu entendo assim, o poder só pode entrar no outro se houve algum excesso, né? Por exemplo, no caso da Dilma lá, houve um excesso da parte dela, o que aconteceu? O legislativo foi convocado para fazer o processo e que causou o impedimento dela, o impeachment dela, e no final ela saiu. Então, eu acho que esse é o limite, se houve algum excesso. Agora, por exemplo, a gente vê o STF querendo palpitar em tudo. Esse é um posicionamento meu, né? Parece que o STF quer palpitar em tudo que se... Não, parece que o STF manda no Brasil. Exatamente, quer palpitar em tudo. Mas vamos até tomar cuidado aqui, né? Porque daqui a pouco... Eles mandam fechar, não manda nada. Eu já xinguei eles tudo no meu programa. Nossa Senhora, eu doido que eles fechassem logo, né, Vilmar? Mas não fecha. Enfim, Ícaro, em termos de governo federal, na sua avaliação, de 1 a 10 para o presidente Jair Bolsonaro. Olha, particularmente eu vou dar um 7,5 aqui. Tá bom. Tratando-se do governo do estado de Mato Grosso, vocês têm tido, claro, porque vocês também, independente se é legislativo municipal, mas tem o reflexo da classe empresarial que entende que o primeiro passo que se dá na busca do legislador municipal para que ele intervenha junto ao estado, os nossos representantes, que diga-se de passagem são muito poucos, né? Que é inadmissível uma cidade como Sinop ter um representante a nível de estado, como eu digo, legislativo. Nós temos o nosso deputado lá e temos um federal, quer dizer, é muito pouco, né, para uma cidade como Sinop. Mas, em relação ao estado de Mato Grosso, como é que você está vendo a atuação do hoje contaminado Mauro Mendes, que está uma polêmica danada? Dá uma polêmica, esse negócio do coronavírus do governador tá dando o que falar para ele, porque, de acordo com as informações, é de que ele foi para o Albert Einstein, São Paulo, cuidar do seu Covid. Né? Isso eu não sabia, não. Não sabia, não? Não. Foi. As informações dão conta de que ele está em São Paulo cuidando do coronavírus. O governador foi para o Albert Einstein, lá em São Paulo, cuidar do coronavírus. E aí está dando um rebuliço danado. Mas, enfim, tomara que se cure rápido, porque a coisa está ficando ruim aqui para os lados de Mato Grosso. Como é que você tem analisado e avaliado aí a atuação de até o momento do governador Mauro Mendes? Eu particularmente estou vendo que o Mauro Mendes está fazendo muitos enfrentamentos necessários, né? Vou dar um exemplo inicial aqui da questão, por exemplo, de incentivos a algumas empresas, que ele vem fazendo um enfrentamento de, por exemplo, empresas aí com incentivo fiscal de 90%. Sendo que algumas concorrentes com incentivo de 40%, 50%. Então, são legados aí que a gente adquiriu, que nenhum governador até o momento vinha tendo o entendimento de peitar essa situação, né? Vou colocar nessas palavras, de encarar essa situação. E o Mauro Mendes tem demonstrado uma postura de enfrentamento. Alguns de seus secretários aí já tive a oportunidade de conhecer. Gosto bastante do Galo, lá do secretário Galo,
que faz, no meu ponto de vista, um bom trabalho na questão de tributação, enfim. E eu vejo um governo positivo. Gosto muito do trabalho do secretário de Estado de Saúde. É um secretário muito atento, que vem visitar Sinop, vem conhecer e está conectado, por exemplo, com o diretor regional, diretor do Hospital Regional em Sinop. Sempre está muito em conversação com ele. Então, eu entendo que está sendo feito um bom mandato pelo governador Mauro Mendes. Não concordo, logicamente, com alguns posicionamentos, mas, no geral, eu acho positivo. A questão da Assembleia, até esses dias eu estava assistindo a uma sessão da Assembleia lá, e confesso que achei bem bagunçado. Particularmente, a nossa sessão na Câmara aqui no município de Sinop é muito mais organizada do que essa sessão que eu presenciei dentro da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Eu achei uma bagunça danada, né? Se eles se entendem nessa bagunça, beleza, né? Mas eu realmente achei... um fala daqui, um fala dali, enfim... acompanho alguns, não muitos deputados, né? Gosto do trabalho de alguns, acompanho bastante o trabalho do deputado Ulisses, que é um jovem aí deputado, né? 29 anos, 28 anos aí, vem fazendo um bom mandato. Mas tem algumas questões que eu até cheguei a até rir algum tempo atrás. Achei, para um deputado fazer algo desse tipo, realmente a gente vê que a gente está precisando de uma renovação, né? Eu não vou nem citar o nome aqui, mas porque, por exemplo, a gente dentro do município de Sinop, a gente representa o poder municipal, mas vem demandas estaduais para nós e a gente faz o quê? A gente faz a cobrança através da Câmara como um todo, ou a gente mesmo, como vereador, encaminha para os deputados e faz essa cobrança para cima aí, para ver se surte algum efeito. A gente tem uma cobrança aqui no município de Sinop, que tem algumas pessoas que passaram no concurso de agente penitenciário aqui, há 2 anos do concurso, e até agora não foram convocadas para assumir esse concurso. O prazo foi renovado para mais 2 anos, né? O Estado tem mais 2 anos para convocar essas pessoas, e a gente regularmente aí já vem cobrando isso, já concedemos espaço na Câmara para fazer essa cobrança. E recentemente eu vi um projeto de lei de um deputado que dizia o seguinte: artigo 1º, fica obrigado o Estado a convocar aqueles que passaram no concurso. E, sinceramente, eu, enquanto legislador municipal, eu vislumbrar um projeto de um deputado como esse é complicado, porque, assim, demonstra que o deputado não tem conhecimento das funções dele, do limite das funções dele. Por exemplo, eu no município de Sinop, eu teria competência para fazer um projeto no mesmo sentido de fica obrigado o Poder Executivo a convocar os concursados que passaram no concurso do Estado? Da Educação Municipal. Uhum. Eu não tenho essa autonomia para fazer isso. Eu não tenho nem... Esse projeto de lei é furada. E aí isso se espalha, chegou até mim, e uma dessas pessoas que passou nesse concurso me mandou esse projeto. Tem esse projeto na Assembleia, dá uma força aí para se aprovar. Aí eu falei, olha, desculpa, mas esse projeto, entendo que não vai nem passar da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, né? Se passar é um problema, porque ele não tem nem fundamento técnico de passar. Então, eu particularmente... eu acho que precisa melhorar muito a Assembleia do Estado de Mato Grosso, precisa mudar muito. E eu acho que é uma Assembleia muito cara. Sim. Muito cara, 500 milhões aí de orçamento. Muito cara. Nós vamos chegar no município, só para falar a respeito do Estado. Você sabe que você que está me acompanhando aí, quando a gente fala a questão de representatividade, tem aqueles que se diz mais inteligentes que a gente diz assim, não, mas
O deputado, não é deputado do Estado? É, deputado do Estado. Né? Que bom seria que fosse assim, mas infelizmente não é assim. Por isso que a gente, às vezes, cobra mais representatividade. Quando eu falo que é inadmissível uma cidade como Sinop ter apenas um deputado, nós temos lá o deputado Dilmar Dal Bosco, que tem o privilégio, ele, né, de ser líder do governo. Agora, o que esta liderança do governo traz de benefício para o município de Sinop? Porque ele está lá sozinho. Se tivéssemos 2, 3, né, Sinop tem condições até de ter mais, a história seria diferente. E você sabe qual que é a principal discussão hoje dentro da Assembleia Legislativa? Esse final de semana eles devem se matar por lá. Né? Eles devem se pegar lá nesse final de semana, vai sair fumaça do chaminé, fumaça vermelha lá, viu, Éder Segue? Porque a briga eles querem que o Botelho continue como presidente pelo 3º mandato consecutivo, gente. Né? Mas a briga maior não é nem pela questão da cadeira de presidente. A briga maior é pela cadeira da primeira secretaria. É a primeira secretaria. Que é que tem a chave. Que a chave, os segredos, enfim, todos os cofres ficam nas mãos, né? Cofre esse que está este montante que o Ícaro acabou de dizer, né? Tá lá. Então esta é a briga maior que eles estão tendo hoje lá em Cuiabá. Porque na terça-feira eles devem dar o pontapé inicial aí para trocar. E eles querem. Tem gente que quer que o Botelho fique lá mais um ano, que foi reeleito. Eles anteciparam, né, a eleição. Né? Anteciparam. Exatamente. Então, é isso que está acontecendo lá em Cuiabá. E quando se fala questão de gasto, coisa. Pra você ter uma ideia, para você que está aí, né, o deputado que está me ouvindo aí, depois o senhor manda uma mensagem se eu estou mentindo. 65 mil reais é só de verba indenizatória, gente. 65 mil reais. Se tu colocar isso no mês, dá 1.570. Dá 18 milhões na vai pedrada por ano, só de verba indenizatória. Aí tem o auxílio, e o salário de 26 mil. Né? Então, fica fácil. Ícaro, vamos chegar em Sinop, porque é aqui que você está e está 3 anos e 5 meses nessa guerra aí, nessa batalha, que não é das mais fáceis, né? É que é um município que cresce de forma realmente impressionante. Sinop cresce 10%, acho que é uma das únicas cidades do país que cresce 10%, 12% ao ano. E claro que nós estamos aí, você está há 3 anos e 5 meses acompanhando o desenvolvimento, desenrolar da administração da Rosana Martinello. Você chega nesse momento com que pensamento, com qual sentimento da atual gestão do município de Sinop? Olha, eu não tenho problema nenhum em conversar, em dialogar, em debater com a atual prefeita, Rosana, né? Tenho um respeito, enfim, mas eu acho que muita coisa precisa mudar. Né? A começar, por exemplo, e a gente bate muito nessa tecla, né, Wesley? Os projetos de lei que a gente recebe na Câmara Municipal de Sinop, que vem do Executivo. As pessoas que me acompanham sabem aí que eu tenho uma forma de trabalhar é bater muito em cima da questão de formalidades técnicas, ser bem técnico, né? E a gente vê que muitos projetos que vêm do Poder Executivo, eles vão contra questões de técnica de elaboração de projetos, por exemplo, técnicas de redação de projetos. Então a gente já começa a ver uma situação que precisava mudar aí. Técnicas de se elaborar projetos que vêm com erros de técnica legislativa, por exemplo, não teria que ser um parágrafo aqui, teria que ser um inciso, teria que ser uma linha. Então são coisas que a gente nota. É uma coisa pequena, mas se eu não tenho uma legislação adequada, como é que eu vou cobrar ela, né? Como é que eu vou pôr ela em prática? Então, já começa as questões por aí. A gente vê também que não tem um diálogo muito forte com o legislativo, muito né? Aberto? Muito aberto. Eu já tive uma ocasião, uma vez que eu fui numa reunião, haveria uma reunião no Poder Executivo e
a porta abriu para eu entrar nessa reunião e pediram para eu aguardar mais tantos minutos para entrar. Eu falei, mas eu tô no horário, né? Eu peguei e fui embora. Assim, se eu tô numa reunião marcada naquele horário e não querem que eu entre, então não é para estar aqui, né? E eu sempre acompanhei, sempre que eu sou convocado para ir em reuniões, né, para debater assuntos, eu estou presente. Mas a gente nota que a gente só é convocado, particularmente eu só sou convocado em assuntos realmente polêmicos, né? Assuntos que são de fácil conversação, a gente não tem, simplesmente vem do executivo e pede-se a aprovação, né? Eu tenho pautado muito nas questões técnicas e legais, a gente absorve isso. Eu tenho uma visão de que é possível fazer uma oposição, e eu tento fazer essa oposição, nem oposição, mas assim, falar, criticar a situação, mas tentar trazer uma solução, né? Sim. Não só falar assim, não faz nada e pronto, não. Eu acho que por exemplo, eu não concordo com isso, teria que fazer dessa forma, né? Por exemplo, em vários projetos que eu votei, se eu voto contra, não voto contra porque o Poder Executivo que está mandando projeto. Eu voto contra porque tem uma razão. Então, o Poder Executivo precisa melhorar, né, melhorar nesse sentido de conversação. Eu acho que esse é um papel também que seria, talvez o secretário de governo fazer essa ponte, enfim, o próprio vice fazer essa ponte, essa ligação com os vereadores, mas não é feita. Aí a gente parte para outra situação de obras, né? O município, vamos pensar numa obra estruturante que foi feita no município. Uma obra estruturante que foi feita no município nesse... 3 anos e 5 meses? 3 anos e 5 meses. Foi tentado aí construir unidade de saúde, o centro de monitoramento. Infelizmente teve a situação da CPI, as obras estão paradas porque estava sendo feito de forma inadequada. E então a gente não vê muito empenho, eu particularmente não vejo muito empenho na solução, na resolução de problemas, né? Isso sem falar a questão, por exemplo, se a gente adentrar plano diretor, que é um plano diretor de 2006. Nada, esse plano diretor é de 1900 antigamente. Eu acho que eu nasci ouvindo falar em plano diretor de Sinop. Esse negócio de plano diretor aí, que você não sabe como me incomoda. Rapaz, eu cheguei aqui em Sinop em 1985, tinha um plano diretor sendo elaborado. Esse plano diretor não saiu até hoje. Então, a gente tem a Lei Complementar 029, de 2006, que trata do plano diretor. E o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, prevê que a cada 10 anos isso tem que ser revisto. E o que a gente acompanha é que o município, em vez de fazer as audiências públicas para rever isso, não faz. Ele simplesmente manda o projeto, altera uma questão ali, uma questão aqui, não se discute com a sociedade e as coisas vão fazendo assim, eu vou fazendo puxadinhos na legislação. Sim. Que vão atendendo situações que vão surgindo. E eu entendo que não deveria ser dessa forma. Eu assisto muito e tenho esse entendimento de que atualmente o poder público municipal de Sinop tem muito, não sei se medo ou receio, de realizar audiências públicas. Eu acho que deveria ser uma ferramenta utilizada em vários sentidos, em vários projetos. Por exemplo, aquela questão que a gente teve do estádio ano passado, será que deveria ter sido a Câmara realmente para propor uma audiência? Será que a Prefeitura não podia ter proposto uma audiência prévia para discutir esse negócio? Porque o que nada mais gerou aquilo lá foi desgaste para todo mundo. Exatamente. Né? Para todo mundo, para a Câmara, para o Executivo, para os próprios empresários que tinham interesse na coisa. Exatamente. Né? E isso foi falta o quê? De diálogo, né? Porque chegou na Câmara, chegou de uma forma que a gente entendia não ser correta e a gente teve que ir para cima, fazer audiência pública porque o povo estava pressionando, obviamente, né? A gente concordava, a gente não concordava, mas a gente tinha que ter um posicionamento e tinha muita coisa muita informação que não condizia com o correto. Então, a gente teve que fazer audiências públicas. Então, eu vejo o Poder Executivo precisa melhorar muita coisa nessas questões técnicas. Questão, por exemplo, se a gente for ver o sistema de tributação,
Não há, por exemplo, eu protocolo um projeto na Proderbis, por exemplo, de uma residência. Não sei se há uma interligação da própria tributação para já automaticamente sair no sistema do IPTU, interligar, ó, eu construí uma casa aqui, eu já modifico a alíquota do IPTU lá. Não, a pessoa tem que, sabe, é muito burocrático, Sim. é muito burocrático. A lei de acesso à informação, para você fazer a pesquisa de uma licitação no site da prefeitura, muitas pessoas têm dificuldade. Sim. Elas procuram a gente para saber entender como que eu procuro no site da prefeitura, porque se você não souber, você não consegue achar. Outro problema que causou recentemente foi essa questão da Oscar Niemeyer. Exatamente. Né? Quer dizer, uma situação que vocês estão enfrentando lá. Um projeto que vai, que retira, que emenda, que desemenda, que põe, que tira, que vem. Enfim, como é que está essa situação? Vem agora para a próxima sessão novamente? Ou Eu até... ou foi arquivado? Recentemente, essa semana, a última agora, conversei com alguns vereadores, eu não tenho notícia desse projeto. Foi retirado da última pauta. E conversas de que possivelmente ele voltará, mas voltará desmembrado. E desmembrado a gente fala no sentido do quê? Especificamente esse projeto, porque é um projeto que trata de 3 situações que eles juntaram em um só e colocaram em um projeto só, o que eu entendo que não deveria ter sido dessa forma. Porque ele trata da doação da área da Oscar Niemeyer, de parte de uma área da rua Alfredo Lenz e de 2 áreas que vão fazer parte do Jardim do Ouro. Então são 3 objetos que juntaram no projeto. Eu entendo que deveria vir um projeto do Jardim do Ouro, um projeto separado da Alfredo Lenz e um projeto separado dessa área da Oscar Niemeyer, porque daí a gente tem como decidir especificamente de cada assunto. Agora, eu juntar tudo e colocar tudo num mesmo balaio ali para aprovar, eu entendo que não cabe. Então, fui até no gabinete da prefeita, convite dela para tratar desse assunto especificamente com ela. Eu coloquei meu posicionamento, ela me ligou depois e falou assim, qual é o seu posicionamento? Eu falei, mantenho o meu posicionamento, da forma como está, não vai. Mas isso por quê? A prefeitura falta diálogo com o legislativo, porque assim, mas você é vereador, você está querendo puxar a sardinha pro seu lado. Não, mas a gente é autoridade, pô. A gente tá representando o povo. Porque quando o buraco lá... Tem um buraco no asfalto na rua lá, a primeira pessoa que a população vem procurar é a gente. Quando falta um remédio no posto, a primeira pessoa que eles vêm procurar é os vereadores na Câmara. Então, a população tá ali diariamente. Agora com o Covid, logicamente, não, mas a população tá ali semanalmente, diariamente. Então, a gente vê que falta esse diálogo do executivo antes de empurrar a ideia, vamos discutir a ideia. Mas não. Aí, por exemplo, no caso da Oscar Niemeyer, não foi doado, a prefeitura nem tem essa área doada, porque teria que passar por... E já iniciou a licitação, já iniciou até a obra. Então, como é que eu inicio uma licitação, começo uma obra que já foi feita parte da terraplanagem, se eu nem tenho a área? Então, pula-se etapas, né? E depois a gente tem que se posicionar. Eu entendo a população do Bougainville, mas eu tenho que pensar, enquanto vereador, eu tenho que pensar não numa área, uma situação específica, eu tenho que pensar como um todo. Exatamente. E a gente aprovou um financiamento para todo mundo. Ô, Ícaro, em relação ao legislativo, você está aí à frente durante todo este período, 3 anos e 5 meses, falta um restinho aí para terminar. Você já disse aqui lá atrás de que a intenção é de que realmente seja reconhecido que ao longo desse período você já fez como legislador. Caso o Ícaro não tenha a aprovação na convenção para ser o pré-candidato do PSL, como cabeça, cogitou-se ouvir qualquer coisa que de repente pode se formar chapa única, né? O Ícaro ou como pré-candidato a prefeito, o Dr. Sérgio como vice ou vice-versa, né? Isso pode acontecer. De que forma você sai, caso aconteça lá em dezembro, antecipando já uns 5 meses aí, de que forma você sai do legislativo do município? Qual a tua visão? Até hoje a tua avaliação foi dentro daquilo que você esperava? Realmente
tem condições de se fazer algo mais além daquilo que já foi feito? Na tua visão geral do Legislativo, foi aquilo que você realmente se projetou lá no início, quando você se elegeu para vereador? Na época, em 2016, logicamente eu nunca tinha entrado na política, né? E eu tinha uma visão, e a gente entra com aquela gana de querer fazer muita coisa e a gente acaba percebendo que a gente fica de mãos atadas em muitas situações, né? Mas finalizo, né? Antecipando aí a finalização do meu mandato, mas em dezembro saio do meu mandato dizendo à população que eu fiz da melhor forma o meu mandato, né? Busquei sempre me pautar na legalidade, nos princípios da administração pública que estão lá no artigo 37 da Constituição. Sempre defendi isso. Sempre busquei fazer os meus colegas do Legislativo entender que a administração pública é diferente da privada e é uma grande diferença. Na administração pública eu tenho que fazer expressamente o que a lei me determina, ao contrário da administração privada, que eu posso fazer o que a lei não me proíbe, né? Então isso tem uma grande diferença e eu sempre tentei dialogar com os meus colegas vereadores nesse sentido. Cheguei ali em 2017, um menino de 21 anos, 22 anos, que eu percebi que na época, no início, tinha um olhar de tipo assim, o que esse menino está fazendo aí? Então eu tive que procurar mostrar realmente um posicionamento, meu trabalho, mas eu consegui demonstrar isso em várias votações, fiz pareceres aí contrários, debati com muitos colegas muitas situações, fui divergente em várias situações com colegas vereadores, mas eu acredito que ali, desses 15 vereadores ali que nós somos, houve um amadurecimento por parte de todos, sabe, de como proceder com projetos, de como lidar com situações, e eu acho muito positivo o Legislativo Municipal de Sinop, tem feito um bom trabalho. Logicamente, dá para melhorar algumas situações, a questão de talvez gastos dos vereadores, será que não é uma Câmara muito cara? Enfim, mas eu acho que é uma Câmara que fez um trabalho positivo, tem feito um trabalho positivo. A população tem que cobrar mais, tem que participar mais. Meu assessor está aqui lembrando, é uma legislatura que teve muitas CPIs, né? Muitas comissões investigando muitas situações, e não com o intuito de querer ferrar alguém, digamos assim, né? Mas no intuito de realmente trazer à população o que realmente estava acontecendo daquilo, né? Então, a gente atuou bastante em comissões. Eu fui presidente de comissão de regulação fundiária, que é outro problema aí que a gente tem dentro do município de Sinop para resolver, que é a regulação fundiária, né? Pude ser presidente, participei de relatoria de CPIs, tenho participado ainda. Então, amadureci bastante nesse período. Hoje eu consigo conversar bastante com os meus colegas, escutar bastante. E eles também vêm me procurar para debater muitas situações, e até o vereador Lindomar brinca comigo, fala assim, não, a parte de política, de diálogo, deixa comigo. A parte técnica eu deixo para você. Né? Então, eles realmente me procurar para dúvidas e questões técnicas, e eu busco sempre aconselhar da melhor maneira. Nesse amadurecimento, para a gente finalizar, a decisão já está tomada? Caso não tenha essa possibilidade de ir para a disputa do Executivo, o Ícaro não quer mais reeleição para vereador? Sim, já tá tomada, já discuti isso muito lá em casa com meu pai, Leonildo. Por várias vezes até insistiu, né, em continuar, mas falei não, meu posicionamento é esse. Se não der certo a candidatura à prefeitura, ao executivo de Sinop,
tenho consciência de que fiz um bom mandato, de que me representei, de que representei a população da melhor forma que eu pude. E como uma vez eu ouvi, né, o Pelé saiu no auge, parou no auge, então eu acho que é o momento de parar, eu acho que é um momento que eu tô bem, né, como um todo na população aí, bem visto pela população. Tive uma votação expressiva para deputado aí que traz esse olhar, né, de que eu venho fazendo um bom trabalho, e então eu prefiro sair dessa forma, realizando um bom trabalho positivo e sem correr o risco de entrar num declínio aí político que a gente percebe que é muito comum. Tá certo, gente. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa, né? Do nosso bate-papo aqui com o Ícaro. Quero mais uma vez agradecer e quero deixar inteiramente à tua disposição o tempo que você achar interessante e necessário para suas considerações finais e agradecimentos. Eu acho que se uma das coisas que a gente tem que ter é posicionamento, né? Você tem que ter a sua linha de raciocínio, você tem que ter a sua convicção daquilo que realmente é necessário. Se não for dessa forma, se você ficar muito alheio a quem quer que você seja do jeito que as pessoas querem, eu sempre tenho colocado assim, em nenhum momento eu procuro criticar, denigrir ou desfazer qualquer coisa que alguém construa. Só que eu tenho uma linha, eu gosto de falar a verdade. Eu não sou obrigado a dizer aquilo que a pessoa quer ouvir, né? E as pessoas entendem como crítica e eu entendo como verdade, né? Quando eu faço um questionamento, quando eu faço uma cobrança, quando eu faço e tudo dentro daquilo que requer um momento, né? Pessoal, profissional, político, qualquer que seja. Eu posso levar a maior verdade para o político Ícaro, mas saindo daqui eu já sei que ele é um cidadão que precisa ter a sua linha de conduta. Então a questão né? Você tem que ter o seu posicionamento. Então eu acho que você tem toda a razão, está correto, né? Em tomar suas decisões e tem que ser por aí mesmo. Então por isso quero deixar à tua disposição aí para as tuas considerações finais e dizer que foi muito bom recebê-lo aqui. Eu agradeço o espaço aí, a Rádio Marupá aí pela oportunidade de trazer um pouco mais do município de Sinop, de poder expor aqui minhas ideias, meus posicionamentos. Quero aqui agradecer ao meu pai, que sempre vem me apoiando, e a minha mãe aí, Dona Soeli, que sempre busca me dar conselhos lá em casa, mas ela também, essa questão de ter posicionamentos firmes e fortes, eu adquiri de boa parte dela, que ela defende um negócio, ela vai até o fim. Então agradeço minha mãe por sempre ter passado isso para mim aí. Então fica aqui o meu abraço à minha mãe. O meu pai tem toda a experiência política aí, a gente dialoga bastante em casa sobre isso. Então foi todo um amadurecimento esse período de mandato, uma experiência única. E dizer a você que está nos assistindo aí, se você tem interesse de se candidatar, vá em frente, vai para a luta. Se você não quer ser candidato, mas participe, vá cobrar os representantes, a Casa Legislativa é aberta, você pode ir a qualquer momento, tem os telefones dos vereadores lá, pode cobrar, a gente está lá para ser cobrado, né? Então, eu me coloco à disposição da sociedade Sinop aí, finalizando esse ano 2020, o meu mandato. E espero que a população sinta saudade aí do vereador Ícaro, né, pelo bom mandato que eu acredito que eu tenha feito. Mas agradecer o espaço de vocês, me coloco à disposição para qualquer outro assunto e agradeço imensamente o espaço. Gente, mais uma vez aqui agradeço ao Ícaro e dizer, viu, vereador, que a gente torce para que o seu objetivo seja alcançado, caso ele seja concretizado, daí sim nós estaremos, porque a Rádio Marupá, que é uma rádio web que a gente está colocando à disposição da sociedade, é para realmente fazer a coisa sem o direcionamento daquilo que alguns querem que sejam direcionados, né? Nós vamos
Até o STF bloqueia nós. Até o STF não chega, né? Não, mas o objetivo é esse. E espero que futuramente a gente possa estar conversando aqui, quem sabe com definido já candidato pelo PSL, né? Aí sim, aí a história é um pouco diferente, porque daí nós vamos tratar de um contexto geral. Mas agradecer imensamente aqui aos internautas e mandar um grande abraço aí para o Léo, a experiência que tem, né, e a satisfação que eu tenho de dizer que tive o privilégio, né, de começar realmente a minha carreira ao lado de pessoas com a capacidade, ou seja, o conhecimento que tem até hoje em termos de jornalismo político. O Léo já deve ter falado para o Ícaro, né? Quantas vezes tentando fazer com que prefeito, né, aprendesse a falar. Porque antes era candidato, depois passou a ser prefeito, fica até 2 horas, né, Léo? 4 horas da manhã, botando um cara num canto de uma parede, fazendo de conta que tinha 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, o cara falar. E o cara se tornou prefeito de Sinop, né? Deputado e assim por diante. Então, e com esse espaço que nós temos na Marupá, futuramente nós vamos ter espaço para conversar com essas personalidades, né? E eu tenho certeza absoluta que as histórias são monstruosas. Eu estava vendo recentemente alguns amigos nossos, viu, Léo? Fazendo lives e bate-papo com um com o outro. E eu não sei porquê, né? Os caras às vezes têm vergonhas de falar dos companheiros, daquelas pessoas que deram o pontapé inicial para eles. Eu estava, não vou citar nome, que é para não causar nenhum desconforto, mas eu estava assistindo uma live esses dias atrás de um amigo nosso. Ele falou o nome de todo mundo, mas não falou do Leonildo, não falou do Expedito. Mas você quer que você fale dele? Não, é questão de, né, reconhecimento. E nós vamos ter esse espaço, viu, Léo? Para nós cantar tintim por tintim, daqueles velhos corredores da Rádio Celeste, que já não existe mais. Um grande abraço para você, para a Sueli. E, claro, o Ícaro, realmente, a gente conhece toda a história. Sábado que vem, nós estaremos de volta a partir das 9 horas da manhã. Meu caro Vilmar Galvão, já está definido? Nós vamos conversar com empresário? Advogado? Polêmico, Oséias Vera. Já? Para o próximo sábado? Então tá. Então daqui a pouquinho a gente... enfim. Mas enfim, gente, esse espaço é para conversar com esse pessoal. E a gente tem só que agradecer a você que esteve conosco até agora através das nossas redes sociais, né? Nos acompanhe todos os dias de segunda a sábado, aliás, segunda a sexta, programa Cidade em Movimento, na Rádio Mais AM de Sinop. E aqui também em conexão com a Rádio Marupá, tá? Que todos tenham um ótimo final de semana. Agradecer mais uma vez aqui hoje, cabelinho cortado, o Éder Seger. Recebeu, geralmente dia 5, dia 6 é o dia do corte do cabelo, né? O cara recebe, primeira coisa que o cara faz, corre pro barbeiro, corta o cabelo. Agradecer o Vilmazinho Galvão hoje, chegou atrasado, ficou cuidando de uma batata, a batata dele assou e parece que complicou, né? E aí está o Éder mostrando, esta é a vereadora da qual o Ícaro se referia, a Índia, né? Que é considerada hoje a mais jovem, né? Desde 2016, né? A vereadora mais jovem em 2016 foi essa Índia aí, né? De onde? Éder. Então é daqui de Mato Grosso, do Brasil, né? Gente, grande abraço, bom final de semana a todos, fiquem com Deus, porque com ele eu estou sempre, e a gente volta sábado que vem aqui no nosso Marupá em Debate e Entrevistas, tá? Mas, repito, segunda-feira, 7 da manhã, me ajuda. Cidade em Movimento na Rádio Mais AM de Sinop. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau.